Depois tem um outro companheiro aqui. Oi. Tem um da mesa aqui já, tem aqui mais um aqui. Depois ali e ali. É isso? Tá bom assim? Hein, Ciro? Antes de mais nada, eu quero te agradecer pelo debate intelectual que você traz nas redes sociais. Acho bem legal. Acho que dá uma elevada no nível também, porque ultimamente esse lance dos coxinhas e mortadelas não tem sido muito saudável. Acho que tem bastante atrapalhado. E eu gostaria de perguntar para você, eu até fui boa parte da pergunta do companheiro Caio B, ele foi contemplado, mas eu gostaria de perguntar para você por que a gente também, eu vejo que é importante, eu sou empreendedor, né, sou quase bacharel em Direito, e vejo a dificuldade de ser empreendedor aqui na minha cidade. A gente precisa trabalhar muito, bastante mesmo, e muitas vezes a gente ainda passa ali por momentos de ter que perder um colaborador na empresa, e não é uma coisa muito boa. Mas assim, eu gostaria de saber, porque pelo que eu vi a tua fala, você disse que nós precisamos investir em empreendedorismo, né? O jovem. E para isso é óbvio que precisa sobrar mais dinheiro da máquina pública ou, né, ter mais dinheiro à disposição na mão desse empreendedor. E a gente sabe que tem vários mecanismos aí que atrapalham isso. Mas será que também não há necessidade da gente começar a discutir o tamanho do Estado? Será que o Estado não é grande demais? Será que o Estado não custa muito? E quando eu toco nesse assunto, eu pergunto porque é o seguinte: debater reforma da Previdência, será que é errado? Será que a aposentadoria compulsória, como a maior forma de punição de um magistrado, é correta? Será que a gente ter o trabalhador que trabalha na iniciativa privada recebendo um teto muito inferior ao teto do serviço público é natural? Será que a gente não tem que fazer esse debate até de uma forma mais sensível com a realidade de todas as pessoas que estão inseridas na sociedade, mesmo que, concordo com você, tem essas discrepâncias, o mercado internacional suga muito do Brasil e por aí vai. Os bancos também são câncer. Porém, será que não há essa necessidade de debater a reforma da Previdência, levando em várias coisas em consideração? Era isso que eu queria perguntar. Obrigado a você. Eu não tenho interdição de debater absolutamente nada. Pelo contrário. Eu ando pelo país e rodando direto. Eu estava super bem empregado, era alto executivo do Grupo CSN, ajudei a formar uma nova geração de lideranças no Ceará, estão bombando, o estado mais líquido do país, 77 das 100 melhores escolas do Brasil, 77 no IDEB são do Ceará, enfim, e eu estava feliz da vida, até um filhinho novo tive e tal, apostando, né, que ia viver uma vida sossegada. Quando veio o golpe, eu caí na rua, pedi demissão e estou aqui tentando ajudar as pessoas a entender o assunto. E eu não tenho nenhum problema de debater absolutamente nada, porque a minha cabeça não seguia por interdição ideológica nem por preconceito. Eu me guio pelo pouquinho de inteligência que eu tenho e sou um consumidor de inteligência dos outros. Tudo que alguém inteligente tem para me dizer, eu capturo e processo e procuro entender. Então, repare, vamos começar a debater agora. Você, com muita delicadeza, talvez pensando que me desagradaria, vamos começar a debater agora. Então, que tamanho tem o Estado brasileiro que lhe chama a atenção? O orçamento é um padrão razoável da gente identificar? 48,3% do orçamento brasileiro esse ano é juro para banco. 52% é tudo mais. Desses 52, 37% previdência e, portanto, 20 e pouco para tudo mais mesmo. Então, você tem duas despesas que chamam a atenção com clareza. Serviço de dívida, 48,3% do orçamento. Esse é o Estado brasileiro balofo, gorduroso, e que nós precisamos desmontar. Precisamos desmontar. Na Previdência, de novo, você tem razão. Agora, repare bem, a manchete, ou seja, o tema reforma da Previdência, eu jamais o recusei. Ao meu partido, por exemplo, o PDT, eu sempre advirto, olha, não vamos ficar nessa crítica recusando a ideia de que a Previdência precisa entrar em debate.
vamos ficar contra esta proposta. Por quê? Você inteligente que é, falou algumas coisas, mas essa proposta que está aí não mexe em nada disso. Então, eu, Ciro Gomes, eu ando contando a história para ter moral, porque discurso político é muito fácil fazer. Mas eu agora estou contando a história. Eu, Ciro Gomes, pelas leis brasileiras, tinha hoje o direito de ter requerido 3 pensões mensais vitalícias, que me daria R$82 mil por mês, porque o Supremo também revogou o teto. Eu nunca aceitei receber, não é agora, não, nunca aceitei receber aos 36 anos, quando eu tinha esses 3 direitos. Já pensou? 36 anos de idade, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, tinha direito a 3 pensões para o resto da vida. Estaria flanando por aí, moro em Miami, aquele paraíso cultural da humanidade e tal, mas eu sou brasileiro, eu quero morar aqui, eu quero viver aqui, estou aqui agarrado na luta, processado pelo Quércia, já foi-se embora, processado pelo Michel Temer, processado pelo Eduardo Cunha, nunca, é uma honra grande, né? Eu vou apresentar meu currículo. É troféu, eu sei, mas custa caro, meu patrão. Custa caro. Caro pra... A última agora, o Michel Temer, na véspera da delação do gangster da JBS, ganhou R$30 mil do miserável aqui, num processo lá em Brasília. Eu vou tomar de volta, eu não paguei não, porque eu ainda estou recorrendo. Porque eu simplesmente disse que ele era um golpista. Vê se pode um negócio desse. Valia se ele tivesse visto eu chamando ele de bandido aqui, ou esse bosta. Então, repare bem, nós precisamos colocar em perspectiva, vou terminar a resposta a você, nós precisamos colocar em perspectiva 100% das despesas e 100% das receitas. O Brasil precisa se refundar ideologicamente, porque nós temos que encerrar, vamos dizer, a mistificação neoliberal que contaminou você, não é culpa sua. Você, por exemplo, está fazendo a apologia de um Estado menor. Então vamos fazê-lo menor. Não, vamos fazê-lo menor. Vamos fazê-lo juntos agora. O gasto por aluno ano no Brasil, está bom, está mal ou está muito? Péssimo. O gasto por aluno, por paciente ano, o leito hospitalar ano no Brasil, saúde. Hein? Não, eu tenho os padrões. Os padrões da OCDE, a gente tem os padrões, eu estudo isso. O gasto com segurança pública. Então, mesmo nos 3 elementos do Estado mínimo, o Brasil está subgastando no gasto corrente. Só tem 2 gastos correntes fora do padrão. Juro para banco, e isso é gasto corrente. Isso é gasto corrente, igual gasolina para o carro da polícia ou papel higiênico do banheiro da escola. É gasto corrente. E o segundo é a Previdência. Só que na Previdência é o seguinte, 2% dos beneficiários levam mais de 1/3 dos benefícios. Quem são eles? Os juízes, os promotores, os procuradores, os políticos e tal. Cadê a proposta da reforma da Previdência para essa gente? Aí vamos lá, agora, e o que eles estão fazendo? Num país em que extensamente a mulher ainda cumpre uma dupla jornada de trabalho, você equalizar a idade da mulher é razoável? Hoje, não é não. Aí você impõe um trabalhador rural do Ceará, que ele tem o mesmo tempo de contribuição mínima, de idade mínima, que eu que trabalho de gravata no ar-condicionado tenho, isso não é razoável. Você impõe um professor que ele pague 49 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria integral, aonde existe isso no mundo? Onde é que existe no mundo um professor dar 49 anos de aula? Ou um policial dá correr atrás de bandido na rua, 49 anos para ter direito à aposentadoria integral? Então, repare bem, vamos discutir tudo. E aí, por exemplo, a grande solução, meu irmão, acredite, não é menos Estado. Você tem que fazer eficiência, consertar as caricaturas, porque eles impõem na cara da gente. Aí o cara pega 1000 debates, pega aí, não sei quantos ministérios, já tive esse debate, você fecha tudo. Fecha tudo. Sabe o que é que dá? Nada. Não dá nada. Não quer dizer que a gente não tem que fazer coisas exemplares, simbólicas. Tudo bem, mas dizer que daí você vai resolver a equação fiscal brasileira, sabe quanto é que será o déficit primário esse ano? Com essa agenda amarga que está aí, sabe quanto é o déficit esse ano? 150 bilhões de reais. O déficit primário. Primário é o seguinte, receita menos despesa fora dívida. Quando você botar 150 bilhões de despesa, receita fora dívida, 150, e a dívida que vence no período dá 485, nós estamos chegando a trilhão de reais. Percebe?
485 com 150, nós estamos aí, 600, quase 700 bilhões. Ano que vem é trilhão. Então, se a gente quiser resolver o problema, a gente tem que olhar o olho, botar o olho nisso. O simbólico é importante. A austeridade é importante. Por exemplo, eu não aceitei morar no palácio, quando eu fui governador, né? Não aceitei as pensões que eu tinha direito e tal, porque eu quero ter autoridade moral. E esses símbolos são relevantes. Mas a gente não pode enganar a população, sabe, de que é trivial e que se eu fechar 12 ministérios, eliminar o locus simbólico de interlocução das mulheres, dos jovens, sei lá a questão da agricultura familiar, junta tudo isso, é só mentira, não é nada isso aí. Agora, o que eu tenho que mexer? Todas as despesas, e fundamentalmente mexer na receita. Na receita. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributos sobre lucros e dividendos. A Previdência do Brasil não tem solução por corte de despesa, mesmo que a gente avance nos privilégios que são intocáveis porque são direito adquirido e a Constituição não permite retroatividade para ferir direito adquirido e quem julga são os beneficiários. Então é melhor a gente não alimentar a ilusão, fazer uma coisa que valha para o futuro, para os novos concursados, etc., etc., mas nós temos que avançar para um regime de capitalização, que é o moderno. O regime de repartição com demografia envelhecida não funciona em mais nenhum lugar do mundo. E aí a grande discussão é não cair na esparrela do Chile, que privatizou e se fudeu. É fazer uma coisa... Desculpa, se ferrou, né? Nós temos que fazê-la pública, sob o controle dos trabalhadores, mais do que estatal, pública, sob o controle dos trabalhadores, administrado por coletivos meritocráticos, com manualização de procedimentos, prêmios e punições por eleição de projetos, etc., etc. Mas essa é a verdadeira discussão no Brasil. Então, aproveita a tua energia e exige dos teus representantes, de quem participar do debate, que mostre onde é que está o dinheiro. Por exemplo, heranças e doações. São Paulo quebrado, Rio de Janeiro quebrado, Minas quebrado, cobra 4% sobre herança. O Ceará, no estado paupérrimo, cobra 8%. Pensa que não deu trabalho não para a gente falar isso? Sabe quanto é na América do Norte? Você quer que a carga tributária aqui, não sei o que e tal. Sabe qual é o tributo, a herança de doações, quando morreu o Bill Gates, sabe quanto é que vai ser? Quando morreu o Steve Jobs, sabe quanto é o tributo? 50%. 47%, 45%. Aí o que eles fazem? Fazem grandes fundações e doam o dinheiro inteiro em vida. Aí ficamos nós aqui ababacados, assim, olha os americanos como são bonzinhos, todos eles botam bilhões nas fundações. Bota o imposto de 20% aqui para tu ver que o Brasil vira muito melhor, muito mais generoso. Mas lá no Ceará a gente cobra 8%. Mas diminuir qual parte, meu companheiro? Diminuir aonde? Diminuir aonde? Eu já estou abrindo o debate. Espera aí. O debate está aberto. Você assim, vamos propor o debate. Eu aceitei e estou propondo. Vamos diminuir o Estado em qual parte? Sim, mas isso tudo é simbólico e é muito importante. Sim, isso tudo está naquele campo do simbólico e dos elementos de austeridade, sem os quais a gente não pedagogiza para o povo a cultura da austeridade. Mas se matar todos eles, por exemplo, meu companheiro, por exemplo, eu não estou contraditando você, eu estou aceitando o debate. Vamos pensar juntos, tirar quais tarefas do Estado? Por exemplo. Nós vamos privatizar a justiça? Por exemplo. Ou precedente internacional. Pensa um pouquinho, eu vou pegar outro. O quê? Calma, peraí. Não é possível. Não é possível nem aqui, nem em nenhum lugar do planeta. Eu entendo que é viável. O que existe que é viável é a arbitragem. Está funcionando no Brasil. A arbitragem, por exemplo, também é. Mas a arbitragem é acordo, a arbitragem não é justiça. Entre aspas, mas ela tem papel. Não tem papel normativo nem coercitivo, nenhum. Depende do acordo internacional, né? Não. Depende do pacto internacional que esse país que assinou, que fez a arbitragem assinou, né? Não, mas a arbitragem. Depende, né? A arbitragem é acordo. Sim, é um acordo, mas se supõe que as duas partes se entendam.
Sim, mas eu não quero nem... Eu entendi o que você falou. Eu nem queria o microfone. Perdão. Não faz mal. A única coisa que eu quero não é antagonizar você. Sim. É pedir a você, que é o meu papel, é que você pense para além da manchete. Então, eu, por exemplo, eu fui governador, eu cortei pra cacete, eu fui prefeito, eu demiti pra cacete e tal. Eu sabia o que eu estava fazendo e quanto eu ia arrecadar e tal. Tudo bem. Agora, no Brasil, você tem menos Estado do que necessário no mínimo. No mínimo. As caricaturas, todas fossem excluídas da nossa vida, todas elas, não daria bilhão. Percebe? O que não quer dizer que não tem que excluí-las, porque elas são extraordinariamente lesivas. Um moço bom como você, trabalhador, estudioso, claramente se está aqui é porque tem espírito público, está interessado, e fica vendo as caricaturas e está indignado, com razão. Então, isso aí tem que ser extirpado, sim, mas não pelo contexto de diminuir imposto, porque não tem efeito estratégico nessa direção. Eu estou te falando, 700 bilhões de reais é o serviço da dívida, meu irmão. Se você matar todos os juízes, todos os promotores, todos os políticos, acabar as pensões para trás, as pessoas, 580 mil pensões de filha de militar, não chega a metade disso. Não, metade não chega a 1/10 disso. Por exemplo, ministro, querem que a gente fale em diminuição do Estado e o setor produtivo reclama da fiscalização agropecuária, por exemplo. Querem que tirar o fiscal do Estado para que ele não faça fiscalização. A gente viu... Não, os controles fitossanitários do Brasil estão muito aquém daquilo que já será uma exigência internacional que pode colapsar nossas exportações. Porque o consumidor do futuro não vai fazer só essa pergunta que nós estamos fazendo hoje, quanto custa. O consumidor do futuro vai fazer 3 perguntas. Quanto custa, sempre será uma pergunta relevante, mas vai perguntar também se esse ato de consumo dele é amistoso com a natureza na origem e no rejeito, e a quem aproveita o ato de consumo dele economicamente. E crescentemente haverá uma decisão por um consumo comunitário, mesmo mais caro e ineficiente, mas que dê emprego ao meu vizinho, porque será o meu vizinho que vai garantir o meu emprego também. Então precisamos pôr tudo em perspectiva, tudo, e eu não tenho problema nenhum. Austero aqui sou eu.